mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e, por favor, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas e dê o like fortalece muito o nosso canal. Estamos chegando já a 200 inscritos, ajude-nos, estamos precisando do seu apoio, da sua dedicação, dê essa força aí para o seu amigo. Hoje é o dia que nós fazemos um resumo geral de todas as lições diárias para o seu coração. E nós tivemos como título, que já estudamos durante a semana, José, mestre dos sonhos. E o verso bíblico que acompanhou está em Gênesis 37, 19, que diz: os irmãos de José disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. De fato, José, na sua infância, ele era um menino muito franco, muito sincero, e todas as vezes que ele via seus irmãos fazendo alguma coisa errada, ele ia e notificava seu pai. Muitos perguntam, será que José não poderia ser diferente? Eu creio que não. O detalhe é que José foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, e tudo o que ele aprendeu de Deus e da Bíblia, ele colocava em prática. Ele acreditava nisto. Então, por isso que ele não tinha medo dos seus irmãos. Ele fazia o que fazia, porque entendia que era certo e estava de acordo com a vontade de Deus. José era um menino que cresceu tendo intimidade com Deus. E o mais impressionante, sendo amigo de Deus. Deus é nosso amigo, independente de quem você seja, bandido, ladrão, estuprador, seja o que for na sua vida. Deus é seu amigo. Ele quer a tua salvação, Ele quer o melhor para você. O problema é, e você é amigo de Deus? José era amigo de Deus. Ele escolheu ser amigo de Deus, amar a Deus, e com tanta força que ele amava seus irmãos, e ele queria que seus irmãos mudassem de atitude. Por isso houve os problemas familiares. Os irmãos começaram a pegar raiva de José. Por quê? Porque eles não amavam a Deus. Talvez você esteja pensando, olha, eu não creio em Deus, mas eu gosto dos meus irmãos. Veja, se você não ama a Deus, você não vai amar o seu próximo. Ou se você amar o seu próximo simplesmente por amar, será algo mecânico. Não é algo que vem do íntimo do teu ser. Houve problemas familiares. Infelizmente, José era filho da velhice de Jacó, um dos últimos. Então agora, os desejos de Jacó foi confirmado que recebeu os direitos da primogenitura. Mas não é de admirar então que seus irmãos o odiassem tanto e ele não pudesse nem mesmo ter conversas pacíficas com eles. Ou seja, não havia diálogo entre José e seus irmãos. Infelizmente. Por quê? Porque era uma família problemática, disfuncional. É muito triste isso. E agora então eles decidiram atacar José. E quando o seu pai pediu para José, olha, vai ver onde estão seus irmãos, como eles estão, e leve também o alimento para eles. José poderia falar, pai, o senhor está pedindo uma coisa ruim para mim, porque eles não gostam de mim. E eles vão me bater, ou então brigar comigo. Mas José não fez isso. José era um menino obediente a seu pai. Pegou e levou o alimento. E quando eles o viram de longe, e eles disseram, olha, lá vem o grande sonhador, mas de forma com zombaria. Hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão entendendo que zombar é coisa boa e que Deus aprova. Ser uma pessoa boçal, Deus aprova. Ou ser uma pessoa que vive fazendo chacota com outros, Deus aprova. Deus não aprova nada disso, irmãos. Deus aprova a simpatia, o sorriso. Mas zombaria e deboche foi Satanás quem criou. Então, se você vê pessoas debochando, tirando sarro ou zombando, afaste-se dessas pessoas. Não vale a pena. Foi Satanás quem criou o deboche e a zombaria. Não vale a pena. E agora então eles começaram a planejar o que fazer
com aquele menino. E eles tiveram uma ideia, não, vamos pegar e matá-lo. Então estavam todos convictos, pegaram José e jogaram, e era para matar, antes de jogá-lo na cisterna, era para matá-lo. Aí Judá disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele ali no poço. Rúben também interviu, falando, olha, não vamos fazer isso, molhar nossa mão de sangue e tal. E jogaram ele lá na cisterna. E depois, agora então, Rúben decidiu ir fazer um trabalho fora, na esperança de quando ele chegasse, então ele teria ideia de como livrar José da morte. Mas, quando de repente veio um grupo de ismaelitas, então Judá disse assim, olha, por que vamos sujar nossas mãos de sangue com o nosso próprio irmão? Vamos vendê-lo como escravo. E todo mundo apoiou, beleza, então, que bom. Quando Rúben chegou e viu que a cisterna estava vazia, ele entrou em pânico. O que fizeram com o nosso irmão? E aí então contaram para ele a situação, venderam ele como escravo, mataram um cabrito, inventaram agora o sangue do cabrito, molharam na túnica de José e disseram, isso nós vamos dizer para o nosso pai, que o animal encontrou com ele, o matou, e aí está a túnica dele. E assim o fizeram. Jacó ficou muito magoado, muito triste. O seu coração ficou muito apertado. Ninguém gosta de perder, amigos. Ninguém gosta de que alguém morra na família. Não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver, para obtermos vitória. Para isto Deus nos criou. Mas o tempo, nesse meio período, houve um acontecimento interessante. José era aquele que iria dar continuidade para a aliança do seu pai com Deus. A mesma aliança feita com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. José daria agora continuidade a esta aliança. Mas houve algo interessante. Judá tinha seus filhos. Casou um deles com Tamar. E o esposo morreu. Deu para o segundo filho, também morreu. E o filho terceiro, que deveria casar com Tamar, era muito jovem, muito criança. E aí Judá prometeu, quando ele crescer, eu te dou ele como esposo. Está bem, o tempo passou, o menino cresceu, tornou-se homem e não foi dado a Tamar. E então morre a esposa de Judá. E Judá, agora desolado, sai à procura de uma prostituta. Isso está errado, amigos. Isso não veio de Deus, isso veio do inimigo de Deus, de Satanás. Acredite. E então Judá viu, uma moça soube, aliás, Tamar soube de que de fato ele saiu para procurar uma prostituta. Ela se disfarçou e estava ali como se fosse uma prostituta. E Judá contratou e deitou-se com ela, teve relações com ela. E então, de repente, ele fala assim, olha, eu vou mandar um cabrito para você. Ela falou, não, quero que você deixe o teu cajado e o teu selo comigo. Tá bom, o tempo passou e ela ficou grávida. E a conversa toda chegou até Judá. Olha, a tua nora ficou grávida, ela se prostituiu. E Judá, enraivecido, juntou a cidade, pegou Tamar, colocou ali e disse, agora você vai morrer apedrejada. E todo mundo enraivecido, querendo matar Tamar. E ela disse, esperem, eu vou dizer para vocês de quem estou grávida. Foi até a sua tenda, pegou o cajado e o selo e disse, quem é dono deste cajado e deste selo é de quem eu estou grávida. E Judá reconheceu que ele errou. Pediu perdão para Tamar e disse consigo mesmo, ela é mais justa do que eu. Que exemplo, Tamar. Tamar teve o filho e ele foi o precursor da linhagem de Davi, do qual chegou até Jesus. Que coisa interessante, não é? A nova aliança ficou com Judá. A aliança que Deus tinha feito com Adão e Eva continuou com José. Aí você pode dizer, você está vendo, nós falamos que a nova aliança é com Jesus, aí é diferente da velha aliança. Não é não. A mesma aliança continuou na família com José, mas depois eles se perderam.
e deixaram a aliança de Deus. Mas a linhagem de Judá levou até Jesus Cristo a nova aliança. Era a mesma aliança, só que agora é um Deus que se tornou homem, morrendo por mim e por você. Mas voltando à história de José, agora ele estava como escravo do Egito. E ele foi vendido para a casa de Potifar. Potifar era o chefe da guarda real do palácio de Faraó. E agora Deus abençoa José. E Potifar viu isto, notou que Deus havia abençoado sua família e seus bens por causa de José. Interessante isto, não é? José fez o melhor, era um escravo, mas ele não ligava, ele estava ali para servir a Deus, iluminando o mundo ao seu redor. Você precisa ser um sacerdote de Deus, que independente do que esteja acontecendo, brilhe onde você estiver. E José brilhou tanto que Potifar deixou tudo nas mãos dele. Mas a esposa aprontou com ele, José era formoso, era belo, e então agora a esposa de Potifar diz: deita comigo, por favor, não tinha ninguém na casa. E José disse: como poderia eu pecar contra o meu Deus? José não estava falando naquele momento, senhores. Ele não estava dizendo naquele instante que ele teve forças, porque aquela mulher deveria ser muito bonita, um corpo fantástico. E no entanto José disse: como posso eu pecar contra Deus? Por quê? Porque desde a infância ele honrava a Deus. Este é o segredo, não é num passe de mágica. Aí você diz: então para mim não tem mais jeito. Tem sim, se você tomar uma decisão agora, ser igual a José. Paulo disse: de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer ser um imitador de José? A chance é agora. Não importa, não olhe para trás, olhe para frente. Mas José então foi acusado de abusar, ou tentativa de abuso, da esposa de Potifar. Foi lançado na prisão. Foi limpar latrinas, limpar cocô, urina, tudo. Mas José fazia com destreza tudo que ele tinha nas mãos. Por quê? Porque amava a Deus. Ele amava a Deus. E então 2 oficiais do faraó estavam presos com ele na mesma cela, e os 2 tiveram um sonho, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E José interpretou os sonhos, e aconteceu exatamente como José disse. E quando eles foram libertos, o padeiro para a morte, o copeiro-chefe para voltar ao trabalho diante de Faraó. E agora então, antes deles saírem, José disse: não se esqueçam de mim. Mas ele se esqueceu de José, o copeiro-chefe. Mas aí um dia Faraó teve 2 sonhos, e estava perturbado, bravo, chateado, e o copeiro lembrou-se de José. Falou: olha, na cadeia, quando eu estava lá, que eu fiz algo errado contra o Senhor, teve um hebreu que interpretou os meus sonhos, e também do padeiro, e aconteceu exatamente como ele disse. Faraó mandou chamar. E agora então, Faraó disse para José: eu sei que você interpreta os sonhos, e eu quero que você interprete para mim. José poderia, como eu já disse no vídeo, José poderia estufar o peito e dizer: eu sou interpretador dele, eu sou muito bom. Já imaginaram se ele pensasse assim e Deus não revelasse para ele? Mas não, José disse: o Senhor dos céus, Ele falará e interpretará os sonhos para o teu bem, meu rei. José não quis ficar com as honras e as glórias. Era tudo para Deus. E Deus o abençoou. E ele saiu de uma cadeia, limpando latrinas, exatamente para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Eu não estou dizendo para você que Deus vai fazer de sua vida cheio de dinheiro, cheio de bens, nada disso. O que eu quero é que você se apegue a Deus. Não importa se você está limpando latrina, Deus está contigo. Não importa se você tenha muito dinheiro, Deus está contigo. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado ao Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos, arrependidos de nossos pecados, não mais cometê-los diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos o Deus, o Espírito Santo em nossa vida, para que possamos realmente ter forças para não cairmos em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais.
enviando esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudos, compartilhando em suas redes sociais. E você quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo, 24 horas? Clique na descrição aqui, o link da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E você quer adquirir um livro que fala de vitória, de intimidade com Deus, e de uma mulher que, tendo Deus na vida, teve vitórias e sucesso? Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Por favor, aqui na descrição está o contato do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Adquira o livro, vale a pena. Você só vai obter vitórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.